Filmofânico. Um bate-papo entre fãs do cinema. Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmofânico. E hoje vamos falar sobre o filme Aquários, com a presença do nosso professor aqui do curso, Alexandre Macari. Então, quem é você na fila do pão, professor? Bom, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre o cinema nacional, cinema brasileiro, que muitas vezes é desvalorizado dentro desse cenário cultural e principalmente do audiovisual. E quando temos um filme como Aquários, creio que merece ser pensado isso, né? E como eu trabalho muito com história do cinema, né, dentro das disciplinas aqui da publicidade, do jornalismo, da história, para mim, né, eu sou mais um, né, engajado nessa causa de pensar a sétima arte de forma crítica e produtiva. Eu vou ler a sinopse para caso alguém que viu o filme não lembra ou se alguém nunca viu o filme para ficar um pouquinho mais por dentro. Clara, a protagonista, mora há décadas em um edifício antigo em frente à praia de Boa Viagem, no Recife. O prédio que dá nome ao filme está em processo de ser adquirido apartamento por uma construtora que pretende derrubá-lo para construir um condomínio de luxo, mais moderno. No entanto, a empresa representada pelo proprietário e seu sobrinho, que foi estudar business fora do Brasil, encontra na figura de Clara um obstáculo. A mulher se recusa a vender o apartamento. Bom, a gente já precisa avisar que contém spoilers, né? A gente vai fazer essa análise de filme, que esse bate-papo, e ele tem spoilers. E dentro dessa ideia, a gente tem um filme que começa com uma direção de arte que, na minha opinião, tava show de bola, assim. Eu achei muito massa aquela vibe dos anos 70 ali. E eu acho que a fotografia do filme é excelente em todos os aspectos. Mas o que me chamou muita atenção é aquela primeira cena que ela olha pelo... Eu não me lembro qual é o personagem que olha pela janela do pessoal chegando da festa que eles estavam fazendo na praia lá. E aparece um monte de Fusca estacionado colorido, assim. E, cara, aquela fotografia eu achei linda, assim. Achei muito legal. Tanto pelas cores, quanto a composição. E o que nos remete um pouco àquilo que eu já tinha visto até, que hoje em dia a gente tá... Não sei se é o que o filme quis trazer, mas hoje em dia a gente é um pouco mais acinzentado, né? Há uns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente tinha até na fotografia aqui de Santa Maria mesmo, ali na Rio Branco, um monte de carros coloridos. E isso aí deixava a cidade mais colorida também. Mas, enfim, a gente começa nessa pegada e depois o filme dá um nexo ali, que é muito legal a sacada de passagem de tempo, que até a gente, quando tava assistindo o filme, deu uma travada, assim, não, peraí, o que tá acontecendo? Os caras estavam na década de 70 e agora apareceu uma televisão LCD naquela sala, né? O que tá acontecendo? Tá, A gente achou, eles devem ter errado, não perceberam, será? Aí a gente foi ver que passou o tempo. Exatamente, então já dá aquela ideia. E o que é muito legal ali na festa deles é aquela... Como é que é o nome da senhora que era... A tia. A tia. E os filhos estavam ali dando uma declaração para ela e ela estava pensando coisas um pouco obscenas, não estava muito preocupada. Isso a gente já está acostumado a ver no nosso cinema nacional, né? É um certo erotismo, assim, o que eu não acho que seja errado, nem a ser julgado, na verdade, mas que acaba que, como está no início do filme, te prende aquilo ali, de alguma forma, e tu fica pensando... O que eles querem dizer com isso, né? Depende muito da forma como... tu falaste do erotismo, né? E, claro, a protagonista é a Sônia Braga, que é um dos símbolos, né, dessas pornochanchadas desenvolvidas na década de 70, que trazem muito dessa ideia do erotismo. E claro que as pornochanchadas muitas vezes utilizaram, assim, de forma desmedida, o uso do sexo como, né, um elemento de referência. Mas eu concordo contigo no sentido de que a obra, da forma como ela é construída, principalmente essa ideia que tu destacou da direção de arte, e dessa proposição de não ficar explicando tudo para o espectador, faz com que aquele que esteja assistindo não se sinta também um idiota que está lá, que precisa ter tudo bem contado. Mastigadinho. Né? Mastigadinho. Então, o diretor, ele
permite isso, né? Permite que você vai identificando e construindo essa ideia de memória, né, que a obra traz também. Porque muito do que está sendo colocado ali é justamente para reforçar a importância que a espacialidade tem na vida de algumas pessoas, né, os espaços de memória. Então, a obra traz isso também. Todo esse período de vivência dela, da tia, esse elemento que tu destacou da própria ideia da mulher com um sentido não moralista e tradicional, mas um pouco mais libertário, né? São aspectos que tiram esse estigma de que, né, temos que ser tradicionais, moralistas, e muitos que viviam na década de 70 e 80 tinham essa visão. Não, na verdade, né, há várias possibilidades de personalidades. E claro, né, a Sônia Braga, ela é importante porque que é a personagem Clara, que é a protagonista, né, ela é uma referência do cinema nacional. E isso faz com que também se estabeleça um diálogo da própria história do cinema presente na narrativa que se passa ali em 2016, né? Que é quando traz isso. Eu gosto muito quando o diretor, no caso, o Kleber Mendonça Filho, né? Ele narra a partir de uma cidade que não é a cidade que geralmente aparece no cinema nacional. Rio de Janeiro. Né? Que é Rio de Janeiro, isso é São muito Paulo. Importante. Ele traz Recife. Ele já tinha um outro filme anterior, O Som ao Redor, que também se passa no Recife. E isso, né, estabelece uma outra espacialidade. E nós, aqui do Rio Grande do Sul, que também temos uma filmografia que explora as nossas espacialidades, temos que valorizar quando o Nordeste é mostrado dessa forma. Né? Porque muitas vezes a gente olha o Nordeste com um certo olhar de desprezo, desconsideração, só pensando nas praias, né, e no turismo que pode ser feito lá. Não, lá há vida, lá há luta, lá há várias manifestações positivas. E o Kleber Mendonça ressalta isso, e a própria praia de Boa Viagem, que está ali sendo representada, né, é um indício disso. Né? A praia de Boa Viagem, para quem lembra, é aquela praia dos tubarões, onde... Né, mas que na década de 70 não tinha essa ideia dos tubarões. Inclusive, no filme até mostra a placa, né? E Isso. aí, eu lendo umas críticas, vi que, tipo, ter mostrado a placa na hora que ela vai à praia, quer dizer que ela é uma mulher que ela não tem medo de nadar com os tubarões. Tipo, o Salva-Vidas até meio que tinha dado uma conversada e tal, não vai muito fundo, e ela mesmo assim, ela vai, mergulha e vai lá. Isso tem tudo a ver com a narrativa em si, né? E a construção da personagem, né? É uma personagem forte, é uma personagem culta, vibrante, e que luta por aquilo que, né, tem como ideal. Eu creio que isso que é um ponto de destaque e dialoga com toda essa ideia, né, do espaço que ele constrói, da direção de arte, da passagem narrativa do tempo. Isso talvez seja um dos elementos que tornaram o filme com bastante sucesso, principalmente fora do Brasil. O público que assistiu à estreia em Cannes, né, ficou bastante motivada com a obra. Né? Então, acho que isso também se dá porque tem uma série de elementos que tornam o filme uma referência. Né? E claro que muitas vezes, dentro do cinema, muito já se narrou, muito já se falou sobre... Muitas histórias já foram contadas. Mas, às vezes, a forma como o diretor consegue encontrar uma estratégia narrativa de apresentar tudo, de preparar um roteiro, que é um roteiro aberto, né? Faz com que a obra se torne uma referência e está lá com um lugar especial dentro da nossa cinematografia. Mesmo sendo um filme de 2016. Né? Então, não precisa ser um filme da década de 20 ou 30 para... Né, ter destaque histórico. Pode, né, ser justamente uma obra de agora. E a década de 70 é uma década bem importante a ser tratada, né? Uhum. Mas, enfim, o filme ele é separado por 3 capítulos. É o Cabelo de Clara, que é o capítulo 1, capítulo 2 é o Amor de Clara e o capítulo 3 é o Câncer de Clara. O Cabelo de Clara é quando ela aparece ali jovem, o cabelo bem curtinho, e a gente não se dá conta, eu acho que até o filme também não faz questão de transparecer isso, sobre o câncer que ela se recuperou, né? Uhum. Então, ali, como ela é apresentada, tu acha que ela é só uma mulher com personalidade forte, porque na década de 70, poucas, que eu me lembro, assim, pode me corrigir se eu estiver errado, mas poucas mulheres tinham o uso de cabelos curtos, né?
Então, isso o filme já joga de cara isso aí. Claro que nesse caso foi em função da doença, mas eu acho que já era um indício do diretor emocional. Essa pessoa aqui, ela vai ser forte. Ela é diferente. Ela é diferente. Na verdade, ela é diferente num todo, né? Porque ela, no presente, no que passa o filme, ela tem 63, 65 anos, por aí. E ela é viúva, os filhos já cresceram, ela tá morando praticamente, acho que sozinha no prédio, porque a construtora comprou tudo, só falta o dela. No prédio é sozinha. E ela é super jovem de alma, ela vai lá e fuma um baseado, toma uma garrafa de vinho sozinha e vai pra praia, faz várias coisas, vai nas festas com as amigas. O salva-vidas. Aquela coisa, né? Então, ela é uma pessoa de idade, entre aspas, né? Mas que tem todo um espírito jovem. E, ao mesmo tempo, o filme, ele conflita isso na cabeça da pessoa que está assistindo, porque ela tem aquele apego pelo local que é extremamente antigo, ela não faz questão de ser moderna, e ela é uma pessoa jovem dos anos 70, inserida em 2016. Porque ela não curte muito MP3, lembra que ela dá em entrevista, ela não curte muito MP3, ela gosta do vinil, raiz, e ela só ouve musicão, né, cara? Ela começa a ouvir Queen, aquela cena do Queen é antológica. A trilha sonora do filme toda é muito boa. Aquela cena é muito boa, então ela tem todo esse apelo jovem, ela vai pra balada com as amigas dela, ela pega na balada também, né? Inclusive, já aproveitando, tem uma cena muito chocante, né? Na paquera dela lá, que ela vai pro carro com o cara. E eles vão se envolvendo ali. Quando ele vai apalpar o seio dela, ela tira a mão dele. O cara já dá um... Que ela fala desculpa, que teve né? uma doença e tal. E ele diz, então, vou te levar pra casa. A gente ficou tipo, não acredito, um homem dessa idade fazer isso. Isso mostra também um pouco como assim a história dela, né, quando revelada para um homem que tem um outro valor, um outro tipo de pensamento, pode causar espanto e abalo, né? Então a ideia aí no caso, né, a feminilidade passada pelos seios, né, que é justamente, né, um dos elementos que chama a atenção, né, na forma como o diretor concebe essa passagem principalmente, traz a ideia de que, então, né, se não podemos fazer isso, né, não faremos, mas, né, acaba por aqui a nossa relação, de certa forma. Eu acredito que ao mostrar esse despojamento da Clara, já madura, com seus 60 e poucos anos, aposentada, né, uma jornalista aposentada, mas que ainda tem uma vivência e é procurada pela imprensa para dar sua opinião, para falar um pouquinho sobre ela. Eu creio que isso mostra, né, o protagonismo que muitas mulheres têm no nosso cenário político e na sociedade. A forma como é difícil, numa sociedade como a nossa, ter a ideia da mulher com os mesmos valores ou o mesmo poder que os homens, né? Porque não são todos que compreendem que deve ser assim. Muitos não pensam dessa forma, pensam que existe uma escala e nessa escala o homem está acima da mulher. Então a obra, ela também trata disso, também coloca, né, o papel da mulher como central e de destaque. E, né, isso é crítico, é usar a narrativa audiovisual com uma proposta crítica, uma proposta de discussão político, social, ideológica. E claro que isso afeta muitas pessoas, né? Muitas pessoas que pensam diferente do Kleber Mendonça, da Sônia Braga e todos aqueles que participaram da obra. Então, talvez não seja um filme dirigido para quem tenha uma cabeça um pouco mais conservadora, né? A não ser que queira começar a rever os seus conceitos. Aí tudo bem, aí vai lá e assiste o filme e pensa e reflete sobre o filme. Agora, é claro que não adianta assistir o filme e dizer que é culpa da Lei Rouanet, que patrocina, né? Que muitas vezes acontece, né? Então, a crítica que o filme fez lá em Cannes, que foi bem na época justamente que... Foi lançado na época que eu estava lá as questões do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A produção foi engajada a Cannes manifestar o seu repúdio a esse tipo de questão. Então, é uma obra que, inclusive, sai, né? É o filme
que sai da narrativa que ele está colocando. Ele transcende o cinema, né? Ele vai além disso. E o Kleber Mendonça é mestre nisso, né? No Ao Som ao Redor também. Ele vai lá problematizar as questões das forças produtivas, das lutas de trabalho, da forma como a corrupção também está presente dentro de alguns espaços. Bom, eu acredito que Aquários, que tem esse nome por quê? É interessante, né? A gente vai pensar o título do filme, Aquários. Tá, o nome do edifício, né? Sim. E o edifício existe mesmo, né? Eu tava lendo e realmente existe o edifício, tá lá. É ponto turístico agora. E ele também, Sim, inclusive, sofre... Tipo, pode sofrer o que acontece no filme, de, tipo, quererem demolir e fazer um novo, que foi o que aconteceu com um prédio vizinho, aconteceu com... Mas a gente vai pensar Aquários, né? Ele é o nome do prédio, ok, é o nome do filme, mas o que é um aquário? Né? Aquário... Uma redoma, onde tem lá, né, uns peixes de aquário presos ali dentro, onde ficam atuando naquele cenário. Então, também tem uma questão imersiva de pensar o sentido, né, que tem né, esse filme. Até porque o nome do prédio oficial não é Aquários, né? É outro nome. Não me lembro qual é o nome agora, mas parece que tem outro nome. Né? Então, é figurativo isso aí, mas também é provocativo, né? Para pensar isso. Até porque o cinema, de certa forma, ele pode ser um aquário também. Você entra numa sala e fica contemplando, assistindo, né? Então, né, tem algumas questões que podem ser levantadas. Eu penso também que a questão da construtora é interessante, né? Porque a gente vive um período em que as construtoras passaram a ser investigadas né, e, enfim, esquemas de corrupção com partidos, com uma série de problemas político-econômicos. E aqui mostra uma construtora com um perfil que se liga muito dessas ideias, né, conspiratórias, de sabotagem, de não ter limites para conseguir comprar ou adquirir um espaço para fazer, sei lá, um prédio de não sei quantos andares. Então, a especulação imobiliária é um outro ponto aí que o filme coloca, e a crítica às construtoras também, né? Não importa se é patrimônio cultural ali, né? Então, tipo, não interessa. O que interessa é o lucro, é a grana. E daí tu vê assim, eu não sei qual foi o elemento, mas isso aí me encucou, como eu digo. O cara estava estudando, se o nome dele, o cara estava estudando lá nos Estados Unidos, né? E veio aqui e ganhou parece que ele ganhou um presentinho ali do pai dele. Agora tu cuida do ali, faz o que tu bem entender e faz lucrar. Tipo, tu fica, tá, mas será que esse prédio é tão irrelevante assim que ele deu para um cara que é amador? Porque, ao meu ver, o cara parece amador, né? Parece que não tem lógica. Porra, é um troço, uma construção bonita na beira da praia, tem um apelo emocional e cultural ali. Não, tanto faz, vamos botar um prédio comercial aqui e é isso que interessa. E isso aí a gente traz para nós aqui de Santa Maria, porque a gente vê muito disso também, né? Claro, a gente tenta lutar contra isso, mas, por exemplo, eu moro no centro. Ali no centro, na Presidente Vargas, a gente conhece um monte de casas lindas. Eu conheço uma casa linda e que ela é enorme e foi comprada agora, adquirida e demolida já para construir um prédio comercial. E daí até a gente estava conversando sobre o prédio lá, o Aquários da Clara. Ele é tratado como uma construção que tem que ser tombada para o prédio comercial. Mas aí tu fica pensando, tá, mas eu gostaria muito de morar nesse apartamento dela, porque é lindo. É gostoso, né? A gente olha pelaquela janela ali, sim, dá vontade de ficar naquela rede. A decoração do apartamento, a direção de arte trabalhou muito bem a ponto de fazer com que ele seja aconchegante e que a gente gostaria de morar ali. Pô, ela dorme na rede, quem é que não quer dormir numa rede, né? Na beira ali, ouvindo o mar, aquela coisa toda. E isso aí tem que ser destruído mesmo para entrar algo meramente lucrativo ali, então a gente fica nessa... No decorrer do filme eu ficava pensando, tipo, pô, que véia chata, tá trancando a vida dos outros, sabe? No início vão botar um negócio grande, legal lá, que vão comprar o apartamento dela, ofereceram o quê? 2 milhões, como a filha dela fala. Quase 3, só pelo né? apartamento.
Pô, por que ela insiste em ficar nessa velharia aí que não tem nem elevador no prédio? O que ela quer, sabe? Mas depois a gente pensa, né? O filme que é pra fazer pensar mesmo. Que É que tua história ali, tá ali, né? Isso, a ela memória, venceu um câncer enquanto ela morou ali, ela perdeu o marido enquanto ela morou ali. Criou os filhos. É. E tem uma relação com a empregada dela ali, que é muito legal, né? Até a gente tava vendo, é muito legal como a Clara, ela é humanizada, né? Ao mesmo tempo que ela vai lá no terraço de uma pátiozinho lá simplesmente para comemorar o aniversário da empregada, né? Coisa que a gente não vê hoje em dia. Hoje em dia, a empregada, olha, claro, tem as suas exceções, mas em boa parte elas são tratadas como uma pessoa que vai lá na tua casa e faz o que tem que fazer. Inclusive, são tratadas com medo que roube, né? Mas não tem aquele olhar mais humano para a pessoa que também é uma pessoa que está ali, que tem filhos, que tem sentimento, etc, etc. E o filme te mostra isso, pô, eu acho que o ponto alto da amizade delas é aquela parte do colchão, que ele bota fogo no colchão, assim. Eu acho que eu acho que ela dá ela xinga o cara, né, na hora, escuta que eles estão fazendo, que eles estão pensando em fazer isso aqui. Tipo, tu fica pensando, eu parei por um segundo pra pensar, por que ela tá xingando o cara se ela não mora ali, aquilo ali não é dela? Mas de certa forma é dela, porque a chefe dela ali traz ela como uma parente, uma pessoa de casa. No início do filme, quando ela pergunta, o que vai ter para almoçar hoje? Vai ter tal coisa, vai ter uma saladinha, sabe? O diálogo que o diretor, que o roteirista escreveu ali, te traz essa relação de amizade, de fidelidade ali, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. E acho que a gente já pode falar da sabotagem, né, da construtora lá no apartamento, que entra no capítulo do câncer de Clara. Eu achava que ia voltar no tempo, ia mostrar tudo e tal, mas eles fazem uma metáfora. A metáfora é incrível, assim, quando chega nessa parte final, o clímax, né, da obra. Quando eu estava assistindo pela primeira vez, eu pensei, qual vai ser a saída, né? Como é que ela vai, né, ficar nesse espaço? A gente ficou muito curioso, tanto que eu disse assim, quando mostrou o capítulo do câncer de Clara, ela vai morrer. Pensei, porque morrer. Suscita isso. Seria a eu solução, pensei que ia mostrar É. aquela época, eu pensei que ia voltar no tempo e ia mostrar ela com câncer, não sei o que. Tu vê, cada um pensa uma coisa, o filme deixa muito em aberto. Isso, e instiga, né? Porque quando vai revelar qual é o câncer que estava sendo construído ali dentro, que é um câncer provocado. Não era a doença dela. Não era a doença dela, justamente, né? A ideia desses cupins que vão, né? Não, e o detalhe quando tu entra, a gente fica extremamente curioso para saber o que é. Que largaram lá, né? Aí quando ela entra, não é simplesmente um ninho de cupim, é os cupins já, e se tu for perceber, a direção de arte trabalhou da seguinte forma, tu entra, e o que tu enxerga ali? Cara, tu enxerga, parece que tu tá dentro de um organismo. Porque tem as casinhas, né, que eles fazem na parede, que parecem veias. Então, tu te sente dentro de uma doença, né? E isso aí eu acho que foi muito legal. E que corrói por dentro, né? Corrói. A estrutura do prédio e aí é que o câncer, né? É aí que é da ideia, é né? bem legal mesmo. Então, a metáfora que o Kleber utilizou, o diretor, no caso, utilizou, né? É perfeita, assim, e conecta com a ideia lá da história da própria protagonista, né? Que já tinha superado o câncer físico daí e agora, né? O câncer é outro câncer, né? O câncer... Aquela ali é a metástase dela, né? Isso. Naquele apartamento. Isso. E a fala final dela, que ela fala, eu já venci um câncer. E nisso eu aprendi que eu prefiro dar um câncer do que ter um. Aí ela joga lá os cupinzeiros lá na imobiliária. Na imobiliária. Construtora. Na construtora que especula ali o mercado, né? Então, eu acho que a solução também, mesmo deixando em aberto, assim, que suscita o diálogo, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de finais em aberto, né? Eu, particularmente, gosto muito, porque faz com que tu saia da sala de cinema e continue conversando, pensando sobre o filme, né? Muitas vezes o final fechado vai pensar, mas por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Então, o que importa é a forma como você vai estabelecer uma relação de reflexão sobre o filme.
Eu creio que vocês, quando assistiram, pensaram em 1000 soluções, né, que poderiam ter sido feitas e tal. E, na verdade, né, é a vida, né, que está sendo colocada ali. E, né, é coerente com a postura da protagonista ao longo da história. Então, acho que há uma coesão e uma coerência narrativa pouco vista assim, nesse cinema contemporâneo brasileiro. Além de eu gostar muito, evidentemente, da Sônia Braga e achar que ela, né, é uma incrível atriz. Foi o ápice da atuação dela. É. Ela foi muito boa, na minha opinião. Eu gostei muito Eu achei também. muito boa. Porque é uma atriz que tem carreira no Brasil, mas tem carreira em Hollywood também. Ela andava né? sumida, né? Inclusive. Isso. Foi o Kleber que trouxe ela. E ali a gente estava vendo que ele mostrou o roteiro para ela e no mesmo dia ela já topou na hora, né? Então, tipo, esse filme tem a minha cara. E ela, eu vi uma entrevista com ela dizendo que a pessoa dela é diferente da Clara, mas que ela gostou muito da personagem. Tipo, ela de certa forma, ela criou um vínculo com a personagem. Tipo, não, ela é meu ídolo, assim. Então, eu achei bem interessante essa parte. Eu acho que é isso, né, Gabi? O que tu acha? Eu acho que é isso. Não, Thomas não abriu a boca hoje, né? Thomas está presente aqui também, né? O cara tá boa, não dormiu hoje. Mas, então é isso, gente. Muito obrigada, professor, pela participação. Agradeço também o convite. Quando quiserem conversar sobre outros filmes aí, é só chamar. Com certeza, a gente até estava trazendo por gêneros, né? Gênero de comédia, de terror, e daí veio a calhar o gênero do cinema nacional ali, que é um suspense, né? A gente gostou bastante da indicação e, mais uma vez, o cinema brasileiro nos mostra aí, através dos olhos do professor, que é de relevância, assim, tanto no contexto social quanto no cinematográfico, propriamente dito. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve a gente lança mais um episódio do Filmofânico. Beijo! No joelho.